Olá, estamos iniciando um novo TV Call Center. Eu sou Kenji Sakamoto e desejo as boas-vindas a todos. Informamos que no site tem um modo para as pessoas fazerem perguntas e participarem ao vivo ou enviarem um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Como todas as semanas, nós temos aí pessoas a serem entrevistadas, pessoas bastante interessantes, com bastante conteúdo e que realmente vão trazer uma série de informações para agregar as habilidades e competências de vocês. Hoje nós temos aí a Miriam Bretsky. Boa noite, Miriam. Tudo bem, boa noite. Nós estamos trazendo a Miriam, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Uma grande especialista em CRM, também ela vai descrever o que é, e também ela é sócia-diretora da Bretsky Consultoria. Boa noite, Miriam. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre CRM então. Isso, vamos passar até um pouquinho do que a Bretsky Consultoria, né, para o pessoal se alinhar e poder ter uma ideia aí. Enquanto isso, se você quiser falar um pouquinho sobre o que é a sigla CRM, que muitas vezes o pessoal confunde com Conselho Regional de Medicina, né? Nessa parte de gerenciamento de relações com clientes é totalmente diferente. Então, por favor. Obrigado. Bom, CRM, né, você já falou, não é Conselho Regional de Medicina, mas o C é de Customer, cliente, R de Relationship e M de Management. Significa, na realidade, o gerenciamento dos clientes. E veja, CRM tem dois lados, né? Tem um lado aqui do nosso lado direito que significa estratégia. Que estratégia é essa, né? De conhecer o cliente profundamente, antecipar suas necessidades para que se possa construir um relacionamento de longo prazo, porque é isso que vai trazer retornos cada vez crescentes nos negócios. Do outro lado, é software. Por quê? Porque não adianta você ter toda uma estratégia e hoje não se consegue gerenciar o relacionamento com os clientes se você não tem um software que realmente permita ligar a empresa, interligar as pessoas, e sobre isso nós vamos conversar daqui a pouquinho, de uma forma eficiente e que se possa construir realmente esse relacionamento de longo prazo com os clientes de uma forma mais eficiente, mais eficaz e muito mais também pertinente para o cliente, que isso que é importante no marketing de relacionamento. Tá certo. Miriam, então você está dizendo o seguinte, que o fundamental é o conceito de CRM, né? E o software é algo que ajuda a empresa a implementar com banco de dados, com maior assertividade, essas coisas assim. Quer falar um pouquinho? Você veja, na realidade, se a gente lembrar, vamos pegar exatamente a ideia aqui do programa, que é Call Center. Se a gente lembrar um pouquinho, alguns anos atrás, como é que era a informatização? Você não conseguia fazer boas estratégias, por quê? Porque você não tinha software. Então hoje, na realidade, é muito difícil você falar em gerenciamento dos clientes, em marketing de relacionamento, que exatamente visa construir um relacionamento de longo prazo, considerar o cliente, por exemplo, nas estratégias de negócios, porque uma coisa é você pensar no produto, outra coisa é você pensar na parte de produção. Mas quando você faz uma estratégia focando no cliente, você precisa ter meios de conhecer o cliente. Então, só lembrando, antes como é que era? Você tinha um software que era para call center saque, outro software que era para call center televendas, outro software que era para informatizar a força de vendas. E daí aconteciam coisas assim terríveis. Por exemplo, o vendedor ia no cliente para tirar um pedido, fazer uma grande venda, ele chegava lá e não sabia que recém o cliente tinha ligado no saque reclamando que o pedido não tinha chegado. Então imagina o seguinte, era uma venda perdida, porque ele chegava lá, não sabia o que estava acontecendo, não tinha noção que o cliente tinha reclamado, do que ele reclamou. Hoje não, com o CRM, na realidade, o que acontece? O que é o software de CRM? Ele permite que o cliente fique transparente na organização, que todos tenham as informações do cliente à disposição
para atender melhor e usar essas informações de uma forma mais inteligente. O que quer dizer isso? Que antes do cliente sair, antes do vendedor sair para o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar na parte do CRM dele, vai verificar se não tem nenhuma reclamação, se não tem nenhuma pendência, quem é este cliente, com quem que ele tem que falar, e vai lá com muito mais competência. Então o CRM consegue fazer isso. E mais do que isso, conectar o call center a vendas. O call center, por exemplo, é uma expedição. Setor de cobrança. Setor de cobrança. Então, quer dizer, a informação do cliente, ele roda a empresa toda, e é exatamente o que vai permitir construir esse relacionamento. Então, por exemplo, a Telefônica agora está com um comercial na TV falando que ela tem um call center onde registra e guarda todas as informações do cliente. Isso é CRM. Ok. Não, isso é bacana para o pessoal já ficar alinhado, né, com essas sopa de letrinhas. Mas basicamente assim, o que é importante é que o CRM permite uma visão única do cliente. Verdade. E essa visão única, tanto faz se ele vai numa das lojas de varejo, né, aqui em São Paulo, ou ele vai no Nordeste, ou se for até uma empresa internacional, ele vai ver a mesma informação. A mesma informação. E em qualquer ponto, por exemplo, pode ser no call center, pode ser o call center, pode ser o vendedor, e qualquer área da organização vai ter essa mesma visão, essa visão única do cliente. E que isso é importante, porque antes, por exemplo, o cliente ligava na cobrança e ninguém tinha informação dele, não sabia o quão importante ele era, porque também uma das coisas dessa informação do cliente é a gente poder saber quem é o cliente e poder atender com maior qualidade, por exemplo. Tanto, por exemplo, o cliente de mais alto valor, o cliente de médio valor, o cliente de um valor mais relativo. Então, nós podemos também ter momentos de atendimento diferentes, de acordo com o tipo de cliente e de acordo com o perfil do cliente também, né? Perfeito. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, eles ficam com uma dúvida. Eu tenho uma empresa pequena ou eu tenho uma empresa média. Um projeto CRM só se aplica para grandes empresas ou ele pode se aplicar também para pequenas e médias? Olha, antes, né, se dizia que CRM era só para grande empresa porque o investimento era muito grande. Hoje, nós já temos no mercado softwares de CRM para pequena e média empresa. E mais do que isso, por exemplo, tem uma modalidade em que você, por exemplo, CRM on demand, por exemplo, onde você não precisa nem fazer o investimento em equipamento, ou em banco de dados, ou na infraestrutura, onde o CRM, por exemplo, você paga como se fosse um aluguel mensal. Então, realmente é bastante acessível. Qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter uma estratégia de CRM onde conheça melhor o seu cliente, antecipe necessidades e construa com ele um relacionamento, por exemplo, que seja gratificante e que ele reconheça isso, tenha uma boa experiência de marca e realmente, por exemplo, compre cada vez mais daquela organização ao invés da outra, que é isso que a gente quer. E que recomende também, porque o grande efeito do CRM é o boca a boca, é realmente a indicação, é onde você diminui o seu custo da venda, porque com o CRM você sabe, você fideliza o cliente. E vender para um cliente que já está dentro de casa custa 5 vezes menos do que buscar novos clientes no mercado. Perfeito. Então, isso é muito interessante, né? E eu acho que o termo CRM para nós, ele chegou no Brasil basicamente em 98. É no ano de 2000, né, mais ou menos. 99, 2000. O conceito melhor, né, assim, de 99 e 2000. E muitas empresas então têm implementado, às vezes com sucesso e algumas não com tanto sucesso. Eu queria que você comentasse aí por que essa estratégia de CRM a estratégia falhou quando da implementação em algumas empresas. O que foi o ponto que levou a isso? Bom, a disciplina do marketing de relacionamento, que é a base da estratégia de CRM, ela veio muito tempo antes. Daí a gente não tinha o software para realmente viabilizar a implantação do marketing de relacionamento. Quando a gente
quando eu comecei, por exemplo, não sei se você sabe, mas eu fui pioneiro no marketing de relacionamento no Brasil. Eu fiz a primeira dissertação de mestrado e depois a primeira tese de doutorado de marketing de relacionamento com CRM. Quando a gente, então, começou a implantar projetos de marketing de relacionamento, a gente teve uma enorme dificuldade. Por quê? Porque aquilo que o Kendi tinha comentado há pouco, você tinha comentado há pouco, de que, por exemplo, que você não, a visão única do cliente por toda a organização, isso não era possível, porque você tinha as informações do cliente espalhadas por toda a organização, então você não conseguia ter essa visão do cliente, fazer uma estratégia de relacionamento, porque era muito difícil você realmente conseguir ter todas as informações do cliente no único lugar para poder fazer uma análise de quem é aquele perfil do cliente, quem é o cliente mais rentável, o que ele deseja e antecipar necessidades. Depois, quando chegou o software de CRM, parece que o pessoal esqueceu da estratégia e começou a implantar só o software, esquecendo de que CRM é estratégia, é processos, é comunicação e é tecnologia. Então, os passos mesmo, por exemplo, do fundador do conceito de CRM, que realmente fez o primeiro software de CRM, foi: primeiro desenvolva a estratégia, revise os processos, e daí, sabendo o que você quer fazer com o software, você compra o software. O que aconteceu? O pessoal começou a comprar o software e a área de tecnologia implantar o software. E realmente não podia dar outra coisa. O conceito não estava impregnado ainda dentro das pessoas. Exatamente. E mais do que isso, você falou em pessoas. E precisa ter estratégias de comunicação. Porque o que você faz com esses dados? Você faz campanhas. Campanhas, por exemplo, de vender um produto que ele ainda não compra. Campanhas para dizer: olha, eu quero que você volte. E uma série de campanhas que precisam ser sistemáticas. Porque, antes de mais nada, a CRM é uma nova forma de comunicação. É passar boa parte daquele dinheiro que você tem na mídia de massa. A mídia de massa não morreu, como muita gente diz, mas precisa equilibrar melhor o orçamento entre mídia de massa e mídia dirigida, para que você possa realmente conversar com o cliente com pertinência. Aquilo que a mídia de massa começou num comercial de TV, quando o cliente chega na loja ou liga no seu call center, você precisa continuar esse relacionamento com outras formas de comunicação mais inteligentes. Então, o que aconteceu? No ano de 2000, ou 99, 2000, quando chegar no software de CRM, foi aquela enxurrada do departamento de tecnologia das organizações a implantarem o CRM, quando deveria ser uma parceria entre marketing, vendas, sim, e tecnologia. Desse encontro, desses dois departamentos, e com essas duas visões de estratégia, comunicação, tecnologia, revendo o processo e depois fazendo a gestão da mudança, é que garante, por exemplo, que realmente você vai implantar um software com uma filosofia de relacionamento. Porque se você vai continuar fazendo tudo igual como era antes, você não precisa de um software que na realidade vai viabilizar toda a sua estratégia de marketing de relacionamento. Perfeito. Nós temos agora alguns participantes que acabaram nos escrevendo, inicialmente do Rio de Janeiro, né, a advogada Raquel Antunes, também a sua mãe Delorme e sua avó estão desejando os parabéns aí para o programa. Obrigado, um beijo aí para vocês. E também um comunicado de Brasília, o Luiz Eugênio Luquezzi, de 52 anos, ele está perguntando o seguinte para você: Lilian, você falou que as informações do cliente estão à disposição de toda a empresa. Certo. Então, fundamentalmente, como deve ser preparada a empresa para a implantação de CRM? É Luiz Eugênio. Boa noite, Luquezzi, tudo bem? Obrigada pela participação. Bem, você tem diversas instâncias de preparar os colaboradores para absorver esse conceito de CRM. Um deles é quando a gente fizer realmente o desenho da estratégia dos processos, que os colaboradores participem, que realmente você consiga envolver o maior número possível de colaboradores nessa definição. E depois existem estratégias de gestão da mudança, onde você comunica o projeto para toda a organização, vendendo, né, o conceito,
e realmente preparando as pessoas para essa mudança, porque realmente vai exigir não só uma mudança na forma de fazer as coisas, mas principalmente do conceito de como que eu lido com o cliente, colocar o cliente em primeiro lugar, por exemplo, ter um relacionamento melhor entre os próprios departamentos de uma organização, porque uma das coisas, um segundo grande fator de sucesso dos projetos de CRM é que às vezes ele fica encapsulado ou na área de marketing ou como um projeto de TI. Então diz o CRM lá do marketing, o CRM lá da TI. Não, o CRM é da empresa toda. Então isso, você precisa ter uma série de estratégias que permitam com que o colaborador, ele primeiro conheça muito bem o conceito e seja motivado e envolvido a participar e a se comprometer com o projeto. Porque, na realidade, um projeto CRM, por mais que seja iniciativa de uma área, envolve a organização como um todo. E a organização precisa ter uma cultura voltada para o cliente. E precisa ter um sponsor. E o segundo grande fator, precisa ter um sponsor, quer dizer, um padrinho, realmente, que tenha uma liderança sobre as pessoas da organização, que representem, por exemplo, alguém que eles ouçam, e que realmente vá fazendo essa catequese, convocando as pessoas, trazendo alguns líderes, por exemplo, se a empresa é muito grande, alguns líderes para fazer os pilotos, para se envolverem no projeto. Ok, Perfeito? Bacana, Miriam. Talvez para sintetizar um pouquinho, talvez o projeto ele tenha mais sucesso se ele for basicamente top-down, ou seja, a presidência e a diretoria compra o projeto também e facilita isso para todos os funcionários, para que não haja nenhum feudo, né, achando que o projeto é dele, naquilo. Então é estabelecido o sponsor do projeto, mas ele tem o apoio total da corporação. Isso, quer dizer, é top-down e também, na realidade, você tem que trabalhar em duas direções, de cima para baixo e de baixo para cima. Por quê? Porque se você só tem um projeto top-down, você precisa de um sponsor forte, mas você precisa ter os empregados, os colaboradores envolvidos e comprometidos. Então, daí você, tendo esse apoio da alta direção, mas todos os colaboradores realmente conhecedores do que é o projeto, dos benefícios e principalmente que benefício traz para o cliente. E para esse outro cliente interno, né, que são os nossos colaboradores, com certeza o projeto tem maior chance de ser bem sucedido. Bacana. E você acredita que um projeto dessa natureza, o que se tem mais são coisas de empresas voltadas a varejo, são indústrias? O que você viu que estabeleceu um sucesso maior? Olha, tem vários projetos. Nós já tivemos projetos, né, com a nossa empresa e também de outras pessoas que trabalham no mercado, no varejo. Né? Pode falar empresa se quiser, tá? Por exemplo, na Leroy Merlin. Então, a Leroy Merlin, ela inclusive implantou um saque, mas um saque com conceito ampliado. Esse saque, inclusive, cuidava da logística de entrega, não só o relacionamento com o cliente, mas um relacionamento também com os clientes internos e com a transportadora. Então é bem interessante você ver que ela nesse projeto do saque, por exemplo, quer dizer, no saque, onde o cliente, por exemplo, liga para reclamar, fazer solicitações, era muito mais do que isso. Era, na realidade, um contact center, um local onde tanto a transportadora, por exemplo, se não conseguia encontrar o cliente, ligava para dizer, olha, liga para o cliente, verifica se ele pode atender. Então isso reduz custos para uma organização de varejo. Sim. Melhora o relacionamento, inclusive, por exemplo, entre um depósito, uma área de expedição e a própria área de vendas da loja, porque evita uma série de reclamações. Então você, por exemplo, com o CRM, você consegue do saque fazer, digamos, uma estrutura que agrega muito mais valor ao cliente, aos colaboradores e aos diversos fornecedores de serviços que estão empenhados, por exemplo, em levar o produto, por exemplo, na casa do cliente ou de prestar serviços para aquela organização. Banco, sem dúvida nenhuma, eu acho que um banco hoje precisa de CRM. Então a gente tem vários projetos de sucesso em bancos. A gente já trabalhou com o Itaú, o próprio CRM do Banco Bradesco, nós ajudamos a construir. Telecomunicações também. Eu diria, na área de indústria, a gente já fez projeto para a White Martins, para a AGA,
para Amstrad Maxon, para a Camis. A Camis, inclusive, foi um projeto que depois que a gente fez o projeto na Camis, ela ganhou vários prêmios de atendimento ao cliente da Consumidor Moderno, e o projeto que a gente fez aqui serviu como piloto mundial. Então você vê, o CRM se aplica a qualquer setor, qualquer segmento de negócio. Então ele não precisa ficar restrito, digamos, a uma determinada vertical, como a gente fala, né, na indústria de tecnologia, a um determinado segmento, por exemplo, como só seguros, ou só bancos, ou só telefone, ou só concessionária de energia, ou só concessionária de serviços de telefonia. Quer dizer, você pode ter o seu projeto de CRM em qualquer que seja o seu negócio. Beleza. Você, telespectador que está começando agora, a vir esse programa, nós temos a Miriam Bretsky como convidada. Ela é sócia-diretora da Bretsky Consultoria Marketing e é professora também da FGV. Nós estamos abordando o assunto de relacionamento com o cliente. E uma coisa interessante que você falou, Vini, é que principalmente no varejo, a logística é todinha integrada ao contact center. Isso. Ou seja, você acaba formando um único ponto de contato. Esse único ponto de contato faz com que as atualizações sejam feitas para todos os dados da empresa. Exatamente. Isso realmente é muito bom. Por exemplo, uma coisa que todo mundo pensa, que CRM é só com o cliente. Você só tem um tipo de cliente. Não, nós já temos CRM, por exemplo, com acionistas, CRM na área de suprimentos, para gerenciar, por exemplo, fornecedores, homologar fornecedores, por exemplo, envio de amostras, e depois homologar essas amostras, integrado com o e-procurement, por exemplo, que são aqueles sites de compra que as empresas têm, né? Tem CRM, por exemplo, para colaboradores. O Santander, inclusive, tinha começado uma iniciativa de fidelização com os próprios empregados, com os próprios colaboradores das organizações. A BIC, por exemplo, tem um CRM, não só tem CRM para a área dos clientes, dos distribuidores, mas tem inclusive com fornecedores, que é um projeto que foi piloto mundial e que depois se espalhou, fez o rollout, né, para todas as partes. Um desmembramento, isso. Tá. Então, você, por exemplo, o CRM não é só com o cliente final. Nós podemos ter clientes com os diversos públicos de interesse da organização. Nós fizemos, inclusive, um projeto na Petrobras, que era para a área de recursos humanos da Petrobras, claro que é uma empresa bastante grande, né? Com os públicos de interesse da área de recursos humanos. Então, hoje, por exemplo... Podem ser os clientes internos, que são os próprios funcionários, podem ser os candidatos, podem ser todos eles ali. Ou então os ministérios. Por quê? Porque tem a universidade, por exemplo, da Petrobras, ela tem diversos relacionamentos, né? Universidade corporativa, diversos, por exemplo, interesses e projetos tramitando, por exemplo, em determinado Ministério da Educação. Como é que você controla e como é que você gerencia esses relacionamentos? Para isso você também pode ter um CRM. Bacana. Que recomendações que você daria para quando alguém que está nos assistindo agora, ele imagina assim, puxa vida, do jeito que foi falado, o CRM não é tão complicado, né? Que recomendações que você daria para a pessoa, assim, um beabá de passo a passo, para a pessoa iniciar um projeto de CRM? Puxa. Bom, a primeira coisa é realmente constituir um grupo que vai estudar a viabilidade do CRM. Por quê? O CRM você pode começar. Aliás, um dos grandes. Quando o CRM começou no Brasil, ele começou em call center. Veio exatamente para melhorar o atendimento ao cliente nessa parte de contact center. É a linha de frente, né? Então, normalmente, o que ocorre? O cliente, numa organização, ele vai buscar o primeiro meio de contato. E normalmente é um 0800. 0800. E aí ele entra por lá, né, e quer ser atendido. Depois passou para... Você pode então informatizar o seu saque, o seu televendas, antigo televendas, a sua ação de vendas pelo telefone. Depois você pode informatizar a sua área de vendas. Depois pode informatizar a sua assistência técnica, se você tiver, tanto própria como de terceiros. E você pode informatizar o seu marketing, porque na hora que você começa a fazer
relacionamento, você precisa também sistematizar toda a sua parte de comunicação. Não vai ser mais só mídia de massa, mas você vai estreitar o relacionamento. Estreitar o relacionamento não é soltar uma campanha de vez em quando. Todo dia tem um cliente novo, todo dia tem um cliente que você precisa cobrar, todo dia você tem uma oportunidade de vendas, e tudo isso você pode acionar, além do vendedor, através das campanhas de marketing dirigido, através de uma mala direta, do e-mail marketing, através de uma ligação. Você complementa a atividade do vendedor. Então, primeira coisa, respondendo a sua questão, primeira coisa é organizar um time de projeto. Esse time de projeto vai estudar e vai determinar primeiro como é que eles querem implantar este projeto. Se vai começar vendas, se vai começar no contact center ou se vai começar na área de marketing. São as 3 frentes que você pode começar numa organização. Depois disso, o interessante é contratar uma consultoria. Exato. Tá certo? Tudo bem, vai dizer, você está falando em causa própria, não, porque você tem uma empresa de verdade. consultoria. Mas não é. É porque a consultoria, ela traz uma metodologia de analisar, de rever processos, de desenhar uma estratégia que é diferente do que tem, porque a empresa que não tem CRM, ela trabalha com modelo mental que é diferente de uma empresa que vai implantar um CRM. Então a consultoria ajuda a formar esse novo modelo mental e ajuda a encaminhar a empresa. Agora, se você não quiser contratar uma consultoria, então o segundo passo é determinar frentes. Alguém que cuide da estratégia, alguém que vá olhar os processos, alguém que vá olhar a tecnologia. E aí é botar a mão na massa. Decidiu por onde é que nós vamos começar, quem que vai ser o sponsor, tá? E daí tem que começar exatamente a fazer o levantamento, olhar direitinho e depois fazer a seleção da tecnologia. Dizer que estratégia que você quer, por exemplo, quer uma estratégia de maior intimidade com o cliente, ou vamos começar só melhorando o relacionamento que a gente já tem. Certo? Então, e depois revendo processos e depois comprando a tecnologia. Eu acho que esse é o caminho. E sempre cuidando para que os colaboradores comecem a ficar envolvidos desde aquele primeiro momento. Tá bom. Eu acho importante, nós somos consultores, né, e podemos falar livremente, porque um consultor, ele é uma pessoa de fora da empresa que consegue enxergar uma série de gargalos que normalmente as pessoas internas têm todos os afazeres ali. Muitas vezes não conseguem dar conta do recado. O projeto exatamente, tem as metas a serem atingidas, aparece mais um projeto e 24 horas são poucas dentro da empresa. Então a quantidade de funcionários bem enxuta, né? Então um consultor, ele consegue vislumbrar os gargalos e ajudar aí nessa tomada de decisão. Eu acho realmente bastante importante. Miriam, o que mais que você gostaria de, você como professora, porque muitas vezes assim, na gravação de um programa, a gente procura, não dá para esgotar o assunto. Mas eu acho que como foi a primeira abordagem de CRM, ela foi bastante branda, porque o que mais importante assim é o conceito começar a ser incorporado. Isso. Nós vamos ainda convidar fabricantes, né, vamos trazer pessoas, desenvolvedores de software, inclusive de CRM, para explicar um pouquinho mais. Mas o importante é que o conceito, né, já comece a ser incorporado dentro da empresa. Então eu queria que você deixasse, como professora, né, alguns conselhos, alguma coisa assim, para que o pessoal, ou quem queira se especializar um pouquinho mais na área, comenta sobre o seu livro também, você escreveu sobre CRM. É verdade. Né? Então, por favor. Bom, falando então do projeto, nós temos aqui, falando de preparar os colaboradores, existe uma coisa extremamente importante, que é realmente você dá uma cultura básica de CRM, e isso pode ser conseguido através dos livros de marketing de relacionamento. Então, eu diria que quando vocês forem começar um projeto de CRM, o importante é trazer algumas pessoas para darem palestras na empresa, mas não é palestra genérica, palestra realmente customizada para o seu negócio, com entendimento por exemplo, do seu ramo de atividade, focado.
não é o conceito geral, porque isso vocês buscam em livros. O que vocês precisam buscar num consultor como eu, como o Kendi, é realmente palestras que sejam bem específicas para o seu negócio e que tragam essa contextualização. Mas a par disso, realmente é ler alguns livros de marketing de relacionamento, porque muda um pouco o conceito, o modelo mental. Quando a gente vai implantar um CRM, muda, porque já não é mais soltar uma campanha, mas são campanhas sistemáticas, aprender a fazer, por exemplo, segmentação, que é uma coisa extremamente complicada. Então é muito importante que tenha esse tipo de trabalho, tá? Bacana. Fala um pouquinho aí da Bretsky também, né? Nós fundamos a Bretsky em 1993 e do nosso trabalho acadêmico, que você já tive a oportunidade de comentar, nasceu o livro, que é Marketing e Relacionamento, foi o primeiro livro com Marketing e Relacionamento e CRM. Depois tivemos a oportunidade de escrever também, nesse livro Gestão de Marketing, o capítulo de marketing direto, que é extremamente importante também no projeto CRM. Bacana. E comportamento do cliente. Nós trabalhamos para as 500 maiores e melhores. Tá? Temos mais de 100 projetos que ganharam prêmios aqui no exterior. Bacana. Tá? E exatamente um resuminho, porque a gente realmente trabalha com estratégia de relacionamento, com processos, com ajuda nessa parte da tecnologia. Nós não implantamos tecnologia, que isso são outras empresas, mas nós ajudamos a dizer que tecnologia é melhor e ajudamos a selecionar a tecnologia. Também com programas de fidelização, né, e gestão de pessoas. Esses são os nossos principais clientes, né, que hoje nós temos, que esses são os nossos projetos de maior envergadura, a caixa dos maiores projetos CRM da América Latina, por exemplo. Tá? E entre os nossos clientes, você vê que a gente tem uma carteira bastante grande de clientes que realmente mostra, e a maioria desses projetos são em CRM. Nós somos a empresa que mais projetos de CRM já implantou. Bacana, parabéns. Tá? Muito legal. Perfeito. Bacana. Tem uma série de e alguns projetos desses são também de programas de fidelização. Que o que eu faço com todos esses dados do CRM? Eu vou estreitar o relacionamento. Programas de fidelização, programas de prospecção, você consegue sistematizar. Então, essa é uma das grandes vantagens de você ter CRM. Miriam, você poderia nos deixar aí seus contatos? E-mail, telefone? Então, já estamos deixando aqui no vídeo. Olha, eu pessoalmente atendo no 8571-4555, pode me ligar, né? E tem o nosso e-mail também para qualquer dúvida, e o nosso site, que nós estamos agora colocando uma série de artigos novos. Bacana. Pessoal, você que nos assistiu, né, e nos alegrou muito com a sua participação, né, nós agradecemos muitíssimo. Estamos finalizando aí esse programa, na qual nós tivemos como convidada a Miriam Bretsky, ok? E voltaremos ao assunto para que tenha bastante coisa sobre o mercado de call center em si. Nós teremos agora um rápido intervalo, estaremos de volta com um novo convidado, que é o Elson Marinho, diretor comercial da InHouse. Ok? Obrigado.